Olá, nesse vídeo eu vou te falar como que a criança interior se sentiu ferida e por que da fase de 6 a 13 anos. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é um dos vídeos da série onde eu conto as fases do desenvolvimento infantil do livro Volta ao Lar, do John Bradshaw, que criou uma metodologia que eu utilizo na terapia breve do resgate da criança interior. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta especialista no atendimento de adultos sobreviventes de abusos e traumas infantis. Então, eu já gravei as fases de 0 até 6 anos, então já foram 3 vídeos gravados. Se você não assistiu, volta lá no primeiro vídeo, assiste na sequência porque isso faz diferença. Em cada vídeo eu trago a fase que está sendo trabalhada e aí quais são as necessidades da criança em cada fase e em não tendo essas necessidades atendidas, quais são os distúrbios de crescimento. Então vamos lá. Essa é uma fase que o John chama de fase escolar. É claro que algumas crianças já podem ter ido para a escola antes disso, então esse lugar da socialização já pode ter começado antes, mas vamos ficar aqui com essa informação. Esse livro do John foi lançado em 1990, no Brasil em 1993, e claro, ele está falando de uma realidade da época e dos Estados Unidos, que é onde ele nasceu e atuou profissionalmente, tá bem? Mas de qualquer maneira, aqui é um outro momento da escola, porque já vai casar ali com o momento de aprendizagem de ler, de escrever, alfabetização e também a formação de aptidões. Então, o que a gente olha para as outras fases? Essa criança, se tudo deu certo nas outras fases, ela vai chegar com uma noção de poder dos seus testes de realidade. Quando você assistiu o vídeo passado, você vai entender o anterior, que é a criança testando o que é fantasia, o que é realidade. Isso ajuda na construção de identidade dela e ela está se preparando para o mundo. O ambiente escolar, ele começa a ser bem importante aqui e ele vai ser um dos principais ambientes nos próximos 12 anos de uma criança. Claro que a gente precisa considerar classe social, todas as situações de vulnerabilidade e de privilégio que uma criança pode ter, onde ela mora, mas tem um grupo aí considerável que vai passar pelo menos os 12 anos ou passou. Né? Já que a gente está falando aqui sobre a sua criança interior. Aqui também é uma fase onde a gente vai falar sobre a latência, que é uma ausência de uma forte energia sexual. Aqui não é o momento. Esse momento do contato com a energia sexual vai ser na próxima fase. Bem, o ritmo biológico, ele já vem das outras fases com um ego de confiança e esperança, autonomia e força de vontade, iniciativa e propósito. E a partir de agora, 6 anos, começa uma preparação do ritmo biológico para socialização, cooperação, interdependência, uma noção saudável de competição e as aptidões acadêmicas, ler, escrever, fazer contas. Porém, essas aptidões não são mais importantes do que se conhecer, se amar, ter um valor de si mesmo. Uma noção saudável de autoestima é essencial para aprender bem. Imagina, como que uma criança pode se lançar no aprendizado, sentir confiança dentro de uma escola, de que é possível para ela aprender, se ela tem uma autoestima baixa, se ela acessa um lugar de desvalor, de que ela é inferior, que ela tem algum problema, tá? Então, quando você assistiu, se você assistiu os vídeos anteriores, você sabe do que eu tô falando, como que ela veio das outras fases
E se ela teve distúrbios de crescimento, ela tem uma autoestima abalada. E isso vai comprometer a aprendizagem dela. Com as aptidões acadêmicas, essa criança ela vai começar a desenvolver um pensamento livre, questionador, para pensar o futuro dela, porque ela está se preparando para se tornar uma pessoa adulta, independente. A escola ela nos ajuda, ou pelo menos deveria nos ajudar a ter uma noção de poder. A gente se sentir ativo, competente. Aqui é o grande teste, né? Aprendo a fazer uma coisa, eu vou experimentar. Nossa, li isso aqui, o que eu entendi disso? Nossa, que interessante! Ou, nossa, que difícil! Então, ali essa criança vai entrando em contato com esse lugar de uma vivacidade, de uma competência, né? E o que é competência? É ser ativo e criar um lugar para nós no mundo. Porque eu sou capaz, eu posso ser o que eu quiser. Esses são os elementos muito importantes para vislumbrar esse futuro, vislumbrar o que eu vou ser, como que eu vou ser, que adulto é esse que eu vou me tornar. E aqui a criança continua e vai aprofundar um pouco mais nesse lugar de brincar e trabalhar. Então, como na fase anterior, ela ainda está em mimetização, ela pode brincar de ser pai, de ser mãe, de ser professor, enfim. As pessoas do círculo de relacionamento dessa criança, ela pode imitar as profissões na brincadeira. Então, esse também é um caminho para poder ir testando e experimentando esse lugar de quem ela vai ser como adulta. A criança interior nessa fase é uma criança alegre, encantadora, que adorava estar com os amigos, ansiosa, curiosa para aprender, né? Então, não ansiosa num lugar de sofrimento, mas nesse lugar de ansiando, ai, que legal, o que eu vou aprender, o que eu vou conhecer, o que vai ter no próximo ano, ou agora acabou essa parte aqui do aprendizado, o que a gente vai fazer no ano que vem. Então, nesse lugar. Quais são os possíveis distúrbios de crescimento nessa fase de 6 a 13 anos? E aí o John já começa com uma pergunta que é: por que será que tantas crianças detestam a escola? E uma das coisas que o John argumenta é que dentro de um sistema convencional, o agrupamento se dá por idade. E isso é um complicador porque não considera a maturidade. Como eu já disse em outras fases, é preciso considerar, assim como na história do mundo, do desenvolvimento, que as coisas não são, toda vez que a gente fala da complexidade humana, não é assim, a criança começou com a separação psicológica nos 18 meses, agora ela está separada psicologicamente da mãe, do pai, dos cuidadores, e agora ela está diferente. Não, é tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Né? A gente tem esses marcadores, porque sim, considera questões biológicas, fisiológicas, emocionais, enfim, todo o desenvolvimento desse aparato que é o ser humano, mas não é uma coisa rígida. Né? E do mesmo jeito a maturidade de uma criança. Quando a gente pensa numa escola que só considera que tem que fazer o agrupamento por idade, isso vira um complicador, porque no sistema convencional, quem não tem maturidade, que é medido pelas notas, recebe a punição. E essa punição vem através de baixas notas e a reprovação, porque não aprendeu na mesma velocidade. Ou seja, essa criança começa a entrar em contato com uma punição por ser imatura. O sistema de notas, ele tem um caráter que é perfeccionista, né? Tem que atingir uma determinada meta. E aí, o que o John traz aqui? Que é uma comparação com uma idealização mental, né? E aqui pode se fortalecer algo que se já vier das outras fases, que é a vergonha tóxica. Então, o que eu já falei nas outras fases sobre a vergonha tóxica? A vergonha não de uma coisa que eu fiz e de um momento recortado, mas eu sou uma vergonha.
Então, eu tenho uma deficiência, eu não consigo ter a nota que é exigida. Eu sou um problema, né? E aí, como considerar a individualidade, ajudar essa criança a se desenvolver como um indivíduo com a comparação? Se você não tem a mesma nota que essas crianças que conseguiram o tal desempenho, então você é um problema. Então, isso é muito complicado. O sistema perfeccionista, eles nos comparam com essa idealização mental. E aí, claro, o sistema escolar ele é disfuncional, como é disfuncional o sistema familiar. Ainda mais agora, com os estudos mais recentes sobre trauma dos últimos 20 anos, o que a gente vê quando está estudando sobre trauma? Que trauma é uma coisa que se passa, né? Porque eu dou para uma criança aquilo que eu recebi ou exatamente o oposto. Mas nenhuma dessas coisas, de fato, ajuda aquela criança a se desenvolver e ter uma identidade, se diferenciar, se individuar, né? E aí, claro, essa criança, ela não tem oportunidade de saber quem ela é. Ela tá num lar disfuncional, vai para a escola, também é um lugar disfuncional com adultos disfuncionais. É óbvio, né? E a criança pode ter se sentido, a sua criança pode ter se sentido esmagada por causa desse sistema perfeccionista. Então ele traz duas coisas aqui. Ou você perdeu toda a esperança de sucesso, ou você se deixou dominar pelo transe do conformismo e se tornou uma pessoa que acredita que o seu valor está no seu desempenho. E eu falei isso na a live mais recente de sexta-feira, onde eu falo sobre desempenhos e expectativas, né? Como que a sua criança se sentiu ferida para estar aí na vida adulta com muita ansiedade, achando que só vai ter valor se tiver desempenho e daquele determinado jeito. Então, eu recomendo fortemente que você assista, vou colocar aqui na tela final. As escolas, elas recompensam, né, o conformismo e a memorização, então essas crianças têm notas altas, né, são muito elogiadas, muito validadas, e não recompensam a criatividade e a característica de ser único. Então isso é muito complicado, porque, e aí eu sei que algumas pessoas vão ouvir e dizer, mas se não colocar nota faz o quê? Né? Isso é comum para muitos grupos, especialmente no país como o Brasil, com uma desigualdade social absurda, e uma desigualdade social não fala só sobre dinheiro, mas fala sobre acesso à informação e também distinguir uma informação que de fato é de uma fonte segura, onde tem como caráter a educação e não o controle. Então, se, por exemplo, você assistiu um documentário chamado Quando Sinto Que Já Sei, que mostra vários modelos de educação inovadora no Brasil, talvez você vai ter contato com uma coisa que você nem sonha, nem consegue imaginar, que é, se não tiver nota, faz o quê? E tem muitos caminhos possíveis, sim. Então, recomendo fortemente que você assista a esse documentário. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui para falar que eu falo só sobre traumas escolares, que eu também cito esse documentário. Então, vamos lá. E aí o John traz um exemplo dele, que ele fala, olha, eu tive muitos As na minha escola, que é uma nota máxima na escola que ele estudava, e ainda assim ele sentia um vazio absurdo. Ter a validação de ser uma estrela, né? Ele fala desse papel disfuncional que ele executou por muitos anos, que era de ser estrela, notas excelentes, ele se sentia sozinho e incapaz. Outra coisa que essas notas e o desempenho, o perfeccionismo pode trazer para as crianças é uma questão de convivência social, né? Porque se ela é inferior, não consegue tirar a nota que é exigida, se ela não passa de ano, qual grupo ela pertence? Onde ela é aceita, né? Porque, claro, esse sistema que preza pelo perfeccionismo, ele também vai ensinando para essas crianças como é ser aceito no perfeccionismo,
né? E aí a gente vê, claro, muito bullying, né? Muitas crianças que vão sendo punidas ou vendo os outros punidos e elas também ajudando nesse lugar, né? Porque daí usa o pertencimento da pior forma possível, de um jeito muito perverso, porque a criança ainda não tem um córtex maduro. Nessa fase, ela ainda não tem esse senso, né, de julgamento, de se colocar no lugar do outro. Isso ainda vai levar tempo para se desenvolver no sistema desse corpo, né, desse ser humano que está se desenvolvendo. E nesse lugar de necessidade de aceitação e pertencimento, as crianças que atendem a essa régua do perfeccionismo, do desempenho, elas vão maltratar as outras crianças. Elas entendem que isso é assim que se faz, né? Eu já falei isso no vídeo passado sobre essa dinâmica do poder adultos e crianças, e aqui a escola vai colocar mais um tijolinho nessa crença, né? Nessa perversidade. E aí o John também traz que, bem, há educadores muito criativos, muito corajosos, mas a grande maioria dos professores num sistema convencional são muito abusivos e raivosos, projetando a sua criança interior ferida nas crianças. Isso é óbvio, pode não ser óbvio para você e para muitas pessoas que podem assistir esse vídeo, porque não conhecem a dinâmica do trauma, como é que o inconsciente funciona, como é que um trauma atua na vida de uma pessoa que às vezes diz: a minha infância foi maravilhosa, não aconteceu nada, mas é uma pessoa com comportamento abusivo, especialmente com crianças. E, em geral, isso denuncia uma criança interior ferida, e a forma dela se relacionar com crianças pode dizer muito sobre a própria infância dela, tá? E aí, como eu já tinha dito antes, as crianças que vão vendo esse sistema funcionar desse jeito também se tornam abusivas, né? Porque elas vão vendo que é assim que tem que ser e elas vão repetindo. Isso é uma coisa que também a Alice Miller vai falar no livro O Drama da Criança Bem Dotada, né? Como é que as crianças começam a maltratar crianças menores, porque elas vão sendo maltratadas por adultos ou vendo adultos maltratarem crianças e elas vão ligando, né? Opa, quem é maior maltrata os menores, é violenta, é agressiva. Apesar dela não ter esse nível de elaboração, porque o córtex dela não está maduro, mas ela está num processo de mimetização, de copiar o comportamento dos adultos. Então, essa criança corre o risco de fazer isso também. E aí a gente conhece isso como bullying. Claro que tem outras coisas que podem motivar uma criança a ser violenta com outras crianças. Bem, como é que foi para você saber das necessidades que uma criança tem nessa fase, que você teve quando estava nessa fase, e os distúrbios de crescimento? Você se identificou com alguma coisa? Coloque aqui para a gente nos comentários, para a gente poder saber se esse vídeo foi relevante, se te fez ter aí algum insight, para que eu também possa conhecer melhor quem assiste os meus vídeos. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no meu canal. Toda segunda-feira, às 7 da manhã, tem vídeo novo. Toda sexta-feira, ao meio-dia, tem live com um assunto recorrente de consultório e que o tema é votado no meu story, no Instagram, no meu perfil, toda segunda-feira. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo tem um conteúdo relevante e deixa os seus comentários, compartilha esse vídeo com alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.